Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje será uma super live, onde nós vamos estar falando sobre um assunto profundo e necessário que afeta milhares de mulheres silenciosamente. Relações que adoecem, relações que consomem, relações que confundem, né? E hoje nós temos essa super live com um tema que é quando o amor adoece. Como reconhecer os sinais de toxicidade nos relacionamentos, né? Então, nem tudo que começa com paixão, né, termina em amor. Algumas relações, elas têm cheiro de dependência e o gosto da anulação. Essa frase é um convite para a gente olhar mais fundo, porque muitas vezes o que é confundido com intensidade emocional, na verdade, são um disfarce de desequilíbrios psíquicos profundos. E hoje eu quero que você aprenda a reconhecer os primeiros sinais de toxicidade nos relacionamentos, nos seus vínculos afetivos. Não só porque para identificar, né? Mas também para olhar com sinceridade para o que você está permitindo, tolerando e até romantizando nas suas relações. Gente, se vocês ouvirem bombas, é que hoje é São João, né? É a véspera de São João, uma coisa assim. E o pessoal estão soltando bomba e eu escolhi justamente o domingo à noite para poder é, fazer essa live. Mas vamos lá, vamos para frente, tá? Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Então, nós vamos começar falando sobre como se caracteriza um relacionamento tóxico, né? Então, na superfície, ele pode parecer apenas um relacionamento difícil, cheio de altos e baixos, daqueles que a gente tenta justificar, né? Com frases como, mas ele me ama do jeito dele, ou hoje ele está num dia difícil. Na escuta na clínica, principalmente com a psicanálise, relacionamento tóxico, ele tem uma estrutura interna marcante por três pilares. Primeiro, o desequilíbrio de poder emocional. Segundo, a violência psíquica velada. E o terceiro, as repetições de padrões infantis não elaborados. Esse é um tipo de relação onde o amor começa a ser usado como uma moeda de troca, entende? Onde o silêncio vira estratégia de controle, onde a dor é disfarçada de lealdade, né? Porque nós sabemos que num vínculo saudável, o afeto ele é espontâneo, ele é livre, onde há reciprocidade, onde há individualidade, onde há espaço para o diálogo, verdade? Já nos relacionamentos tóxicos, isso se inverte. No lugar do acolhimento, entra a manipulação emocional. No lugar da escuta, entra o jogo de poder. Entende? Então, a pessoa ela começa a viver sob uma lógica de condicionalidade emocional, né? Se você agir do jeito que eu quero, eu te dou amor. Se você discordar, eu retiro. Então, esse tipo de afeto distorcido, com o tempo, ele vai minando a autoestima, vai minando a liberdade, o senso de realidade do outro, né? Aos poucos, esse tipo de relação, ele começa a se moldar para caber, entende? E aí começa a cessar a espontaneidade, diminui a sua expressão, silencia a sua dor. Olha, não sei se vocês estão ouvindo esse barulho. Meu Deus, tá muito barulho aqui. Desculpa, gente. Né? Então, continuando. Então, aquela mulher que para de sair com as amigas, aquela mulher que muda o seu jeito de se vestir,
engole seus sentimentos, tudo para não desagradar o outro. Porque não é porque ela quer, né? Mas porque não quer desagradar. Isso é mais um comportamento relacional. É mais do que desculpa, eu até me concentrei aqui, né? Então vamos voltar aqui, né? Então eu estava falando sobre a mulher, que o pessoal está barulho demais, tá? Então, como eu estava falando, não é porque ela quer, mas porque ela não quer agradar, não quer desagradar o outro, né? Então, o amor, ele vira um esforço constante de adaptação. E esse esforço, inconscientemente, ele é visto como uma sobrevivência emocional. Por isso que vem a dependência emocional alimentada por feridas narcísicas, né? Que é a dependência emocional. Na psicanálise, a gente fala que não é só carência, tá? É um colapso do eu. A pessoa se sente sem identidade, fora do vínculo, né? Ele desloca o próprio valor para a figura do parceiro. No discurso que ouvimos as frases como eu não sei mais quem eu sou sem ele. Você já ouviu isso? Pelo menos eu tenho alguém do meu lado. Esse é o discurso que a gente vê dessas pessoas, né? Isso não é falta de força, é a reedição de feridas narcísicas da infância, onde a criança interna ainda tenta ser validada pelo olhar do outro. O problema é que esse outro nunca vai saciar essa carência, porque a ferida é anterior a ele, compreende? E aqui entramos numa das chaves mais importantes na psicanálise, a compulsão à repetição. Freud, ele nos ensinava que o inconsciente, ele tem uma tendência a repetir, né? Não por masoquismo, tá? Mas por tentativa de elaborar, entende? Ou seja, a pessoa ela revive o mesmo roteiro emocional da infância, esperando um final diferente. E eu vou dar um exemplo para clarificar, tá? Por exemplo, uma mulher que cresceu com pais emocionalmente indisponíveis ou pais que não deram atenção, elas não se sentem escolhidas pelos pais. Eles foram ausentes, né? Isso inconscientemente para criança infantil, criança interior, ela pensa o seguinte: se eu conseguir que esse homem frio me ame, então eu curo a dor de ter sido não ter sido escolhida pelo pai, entendeu? Porque a dor infantil não se resolve com o parceiro, se resolve com autoconhecimento e acolhimento interno. Compreende? Então, esse é um ponto muito sensível. Se o parceiro diz, eu te amo, né? Geralmente tem muito isso, você acabou de se conhecer, eu te amo, mas o corpo, ele sente medo, ele sente tensão, ele sente cansaço. A mente, ela até escuta palavras doces, mas a alma vive no abandono. Essa diferença entre a escuta e o que sente, na psicanálise nós chamamos isso de dissonância cognitiva emocional. É onde a pessoa, ela vive em conflito interno. Será que eu estou exagerando ou será que sou eu mesma? Aos poucos, ela começa a duvidar de si mesma, das suas próprias percepções e até da sua própria sanidade. Isso enfraquece o seu eu e fortalece o poder do outro. Compreende? Em relacionamentos tóxicos, esses são alguns sinais, tá? Relacionamentos tóxicos não começam assim, né? Eles vão se tornando com cada limite ultrapassado, cada dor silenciada,
cada valor abandonado, né? E aqui está algo que eu quero que você guarde. Você não nasceu para caber em vínculos que pedem para você se diminuir, entende? Nenhuma relação que exige sua anulação é uma relação saudável. Na clínica, não tratamos o relacionamento tóxico como um problema. Ele é um sintoma de uma estrutura ferida, de um psiquismo que aprendeu que precisava sofrer para ser amado. E na psicoterapia, a gente oferece um lugar de escuta, de elaboração, de reconstrução do eu, porque a cura não é o fim da dor. A cura é o começo de novas escolhas. Compreende? Então, eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você. Por que você permanece em relações que adoecem, mesmo sabendo disso? Essa é uma pergunta para você refletir. Por que você permanece em relações que te adoecem, mesmo sabendo disso? Essa não é uma resposta lógica. Boa noite, Meire. Seja muito bem-vinda, minha querida. Então, porque essa não é uma resposta lógica, né? Está nas suas primeiras experiências de afeto, nas feridas não elaboradas e nos padrões que ainda governam sua forma de amar. Mas agora você tem consciência, né? E finalmente pode escolher com liberdade, entende? E aí você pode estar se perguntando, por que repetimos vínculos com os mesmos tipos de pessoas? Esse é um fenômeno mais profundo e inconsciente do nosso psiquismo. A repetição de vínculos afetivos com os mesmos tipos de pessoa, mesmo que nos adoeçam, você já se perguntou por que você parece atrair sempre o mesmo tipo de relacionamento? Seja bem-vinda, Mary. Estamos aqui, lá acompanhando. Vamos mandar aí os aviãozinhos para convidar mais mulheres, mais pessoas para a nossa live. Essa live é uma live riquíssima. Está aqui, eu estou passando bastante conteúdo para que a gente possa entender melhor sobre relacionamentos tóxicos, como a gente identificar, né, se estamos num relacionamento tóxico ou não, né, e seguir em frente. Então, vamos voltar aqui. Por que repetimos vínculos com o mesmo tipo de pessoa, né? Você já se perguntou por que atrai o mesmo, sempre o mesmo tipo de relacionamento? Frio, ausente, indisponível emocionalmente, ou até mesmo abusivo? Pois é, a resposta não está na superfície, está na construção emocional do nosso psiquismo. Então, vamos olhar um pouquinho mais isso com mais profundidade? Prepare-se para conhecer, para reconhecer padrões e, principalmente, como sair deles com consciência. Freud, ele chamou esse fenômeno de compulsão à repetição porque o ser humano, ele tem uma tendência inconsciente de repetir padrões de dor psíquica, né, não elaboradas. Porque a lógica inconsciente é simples. Se eu repetir, talvez essa dor eu consiga consertar, não é verdade? Por exemplo, se uma mulher teve um pai ausente, né, ela pode se envolver repetidamente com parceiros inconscientemente, emocionalmente indisponíveis, entende? Por quê? Ela tenta fazer dar certo esse tipo de figura. Só que repetir não cura. Repetir apenas mantém um ciclo de dor, entende? Outro fator decisivo é a forma como fomos amados, ou não, né, na infância. Crianças que aprenderam que o amor vem do abandono, da ausência, da cobrança, do medo.
né? Isso para ele é mais intrigante. Mesmo que seja doloroso, o psiquismo ele prefere o conhecido doloroso do que o desconhecido saudável, entende? Porque para o inconsciente, o conhecido é igual à segurança, mesmo que seja um amor que machuca, entende? Algumas pessoas se conectam afetivamente, né, com aquilo que mais feriu. Por quê? Porque a dor, ela foi internalizada como parte da identidade emocional. Deixa eu falar um exemplo para clarificar, né? Um exemplo clínico. Se uma mulher que desde criança se sentia responsável pelas emoções da mãe, como que se tivesse que salvar, entre aspas, a mãe do sofrimento, né? Na vida adulta, o que que vai acontecer? Ela vai se vincular com parceiros, né, que fazem ela se sentir culpada, insuficiente ou sobrecarregada emocionalmente. Porque esses vínculos doem, né? Se reforçam, isso reforça a crença infantil, né? A crença infantil de eu só sou amada quando me sacrifico, entende? Seja bem-vinda, seja boa noite, seja bem-vindo, Maria, Igor. Que bom ter vocês aqui, né? Então, a mulher, ela pensa de que forma? Eu sou amada quando eu me sacrifico. Tudo para ela é dor. O amor é dor, né? Está associado inconscientemente, entende? Então, e o que está por trás dessas repetições, né? O desejo inconsciente de reescrever a própria história emocional. A lógica interna diz que se eu conseguir que essa pessoa fria me ame, então eu provo que sou digna, né? Mas aqui está uma verdade. Você não vai curar seu passado através do outro. A cura começa dentro de você, entende? Reescrever o seu passado não é uma tarefa do outro, é uma jornada sua, é um processo seu. E isso acontece com autoconhecimento, com terapia, com escuta, com compaixão. Isso vai fazer com que você se identifique, se reconheça e mude esse padrão, né? Quantas vezes você já disse ou já ouviu, né? Mas eu me apaixono por esse tipo de pessoa, não consigo evitar. Gente, isso não é amor à primeira vista. É reconhecimento inconsciente. O psiquismo, ele reconhece padrão, né? O mesmo que falta, o mesmo afeto que falta, a mesma ausência que dói, a mesma cobrança que esgota, entende? Então, a gente chama isso de destino, mas é só repetição inconsciente. Você não está escolhendo errado. Você está reproduzindo o único tipo de amor que você conheceu, que você aprendeu. Compreende? Então, a repetição de vínculos adoecidos não é azar, nem falta de amor próprio, né? É um sintoma emocional profundo. É o seu psiquismo dizendo: ainda tem algo aí que precisa ser olhado. Na psicoterapia, principalmente com base psicanalítica, nós ajudamos a paciente a identificar roteiros emocionais, afetivos que se repetem, a entender quais vínculos da infância ainda estão sendo projetados nas relações adultas. Ensinamos a substituir o automatismo da dor por escolhas conscientes. E aqui está o ponto central. Quando o inconsciente se torna consciente, você para de repetir e começa a escolher, entende? Você não está condenada a viver, a reviver a dor, mas precisa se comprometer com a cura.
E a cura começa com autoconhecimento, com escuta, com acolhimento, com verdade. E aqui eu quero deixar duas perguntas para você refletir, tá? Por que você permanece em relações que adoecem mesmo sabendo disso? O que ainda você acredita que amor e sofrimento precisam andar, caminhar juntos? Entende? Essas duas perguntas. E aí você pode me perguntar também por que permanecemos nesse tipo de relacionamento que nos adoece. Não é simples, porque a resposta não é lógica, porque ela está nas camadas mais profundas, na forma que aprendemos que amar e ser amadas desde a infância. Entende? Então, ninguém nasce sabendo amar. O amor é aprendido. E aprendemos com quem cuidou de nós, ou não cuidou, né? Se os seus primeiros vínculos foram frios, ausentes, condicionados, cheios de exigências ou diferenças, então nosso inconsciente registrou que amar é sofrer, que para ser amado é preciso se anular, né? O amor rima com esforço, abandono, submissão. E quando não tratamos, e quando desculpa, é que eu fui ver o roteiro e acabei passando. Eu coloquei um roteiro para mim não me perder, né? Porque são muitas coisas, então eu fico querendo falar tudo e aí o tempo é curto, né? Aí eu quero fazer uma live mais sucinta, direto ao ponto, para a gente não se estender muito, também porque hoje é domingo, né? Então a pessoa, ela pensa, a mulher, ela pensa que para ser amada, ela precisa se anular, né? Então, quando encontramos o relacionamento tóxico, o corpo ele sente que algo tem algo de errado ali. Mas o inconsciente, ele diz: eu reconheço isso. Isso aqui é amor, é familiar. E o familiar, mesmo doloroso, nos prende. A psicanálise, ela nos ensina que repetimos o que não conseguimos elaborar emocionalmente. Outro porquê? Porque o medo de ficar só parece maior do que a dor de ficar acompanhada. A solidão, ela ativa feridas profundas, feridas que ferida do abandono, ferida do não pertencimento, ferida da rejeição. Mesmo que esse relacionamento machuque, ele oferece uma ilusão de presença. Então, você pode ouvir aí frases como, pelo menos eu tenho alguém. Toma um pouquinho de água. Obrigada. Então, pelo menos ele volta depois. Pelo menos ainda existe alguma coisa entre nós, né? Mas a pergunta é, a que custo? Às vezes, a gente aceita migalhas porque ainda acredita que é melhor isso do que nada. Mas, na verdade, o medo de ficar só está nos mantendo em um local onde não deveríamos permanecer. Eu vou repetir. O medo de ficar só não está nos mantendo em um local onde não deveríamos estar. Entende? Faz sentido para você? Por quê? Por outro porquê. Porque a parte da nossa criança interna ainda quer ser acolhida, quer ser reconhecida. Então, permanecer num vínculo adoecedor pode ser uma tentativa inconsciente de corrigir a história. A criança interna, ela diz: se eu conseguir fazer o homem frio me amar, então eu provo que eu sou digna. Diferente do que senti com o meu pai. Se eu aguentar e ele me dá,
serei escolhida, diferente da forma como minha mãe me negligenciou. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda, né? Ou seja, não é sobre o parceiro atual, é sobre o roteiro emocional antigo que se repete. É uma tentativa de ser amada do jeito certo por quem um dia nos feriu do jeito errado. Mas esse reparo, infelizmente, não vem do outro. Vem da escuta, vem da terapia, vem da elaboração interna dessa dor. Outro porquê? Porque nos falta repertório emocional saudável. Se você nunca viveu um vínculo onde pode ser amada, pode ser quem você é sem medo, foi escolhida em suas dores, ou melhor, foi acolhida em suas dores, né? É, recebeu afeto sem ter que implorar. Então, o seu inconsciente, ele não sabe o que é amor saudável. Para ele, o amor é dor, amor é luta, amor é ausência, e não se culpe. Você não está presa porque é fraca. Você está presa porque ainda não aprendeu o que é amor sem sofrimento. E aqui entra o papel da terapia, ensinar um novo jeito de amar, começando pelo vínculo consigo mesmo, o mais importante. Outro porquê, porque relacionamento ativou traumas não curados em você. Relacionamentos tóxicos têm o poder de tocar nossas feridas mais profundas. Elas reativam a ferida do abandono, as crenças de não, desculpa, a crença da insuficiência, a crença do não merecimento, a sensação de preciso me esforçar mais para ser amada. Isso cria um ciclo de dor, um ciclo de culpa, promessas de mudanças, apego, esperança e dor de novo. É um ciclo viciante, porque no fundo é o mesmo ciclo que muitas viveram na infância, quando choravam e não eram vistas, quando tentaram ser perfeitas para não serem rejeitadas, quando aprendiam que sofrer em silêncio era amor. Então, sim, permanecer nesse tipo de relação ativa um trauma e mantém esse trauma vivo. Seja bem-vindo, Nanda. Boa noite, né? Então você não permanece porque você é fraca. Você permanece porque está ferida. Quando a ferida não é curada, ela se agarra a qualquer coisa que pareça amor, mesmo que machuque. Entende? Na psicanálise, a psicanálise ela não julga por isso. Ela te escuta. Escuta a história por trás da sua dor. Escuta a criança que ainda chora silenciosamente por validação. E esse é um processo que você começa a entender. Eu não preciso me manter num lugar que me adoece para provar que sou digna de amor. A liberdade emocional nasce quando a dor se torna consciente. Porque quando a gente entende por que permanece, começa a ter força para sair. Entende? E aqui eu quero deixar uma perguntinha aqui, tá? Mais uma provocação para vocês. Uma reflexão, na verdade, não é provocação, né? O que em mim ainda acredita que ser amada é suportar a dor? Reflita nessa pergunta. O que em mim ainda acredita que ser amada é suportar a dor? Relacionamentos tóxicos não é falta de amor, são excesso de carência não curada, entende? E a boa notícia é que carência se trata, amor se aprende e a liberdade se conquista.